Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal, Letícia, e hoje a gente vai conversar sobre como pedir demissão em inglês, né? Aqui a gente já vai lá por final de todo o processo, você já conseguiu emprego, você já trabalhou, já atualizou o Gira, né? Já pediu férias, agora a gente chegou em vamos pedir demissão, certo? É, a primeira coisa que você precisa saber é que quando você decide sair da empresa, tem até um outro vídeo, né, que eu já falei sobre isso, é a questão do job referral. Então, a gente vai até falar de novo aqui nesse vídeo sobre os job referrals, mas tenha em mente que todo o processo de pedir demissão é feito com, lembrando sempre que lá no final você vai precisar do job referral. Então, seja muito educado, use as palavras certas, seja sempre muito profissional, né, o máximo que você conseguir, mesmo que você esteja saindo com raiva, enfim, né, não da melhor forma possível, mas tente sempre ser profissional, porque lá no fim, lá adiante, você vai precisar do job referral se você estiver trabalhando para o Canadá, para os Estados Unidos. Com certeza, eu não tenho certeza sobre a Austrália, esses outros países que falam inglês, mas Estados Unidos e Canadá você vai precisar, ok? Então tenha sempre em mente isso, que todos esses slides que eu vou passar aqui com vocês foram feitos pensando no job referral, porque ele é muito importante, certo? Então, bom, você decidiu sair, certo? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é falar com o seu chefe. Então, vamos supor aqui que a nossa chefe ela se chama Mary, tá? Então, uma forma de você abordar a nossa Mary, né, seria mandar uma mensagem no Slack ou no Teams, enfim, ou até mesmo um e-mail rapidinho, se você usa mais e-mail. E aí você basicamente vai falar: Hi Mary, do you have a minute? Então você está pedindo, você tem uns segundinhos, tem um minutinho aqui para falar comigo, certo? É implícito que é para falar com você. Então, do you have a minute é mais que suficiente. Uma outra opção é você falar: Hi Mary, can we please talk? A gente pode conversar. I have an important update to share with you. Eu tenho uma atualização, uma notícia importante, né? Algo para compartilhar com você. Só de você falar important update, can we please talk? Ela já vai subentender que é importante, então vamos para um call, vamos conversar. E aí, pode ser que você ligue direto, né, para Mary, ou que você vá marcar uma reunião no Outlook, tanto faz. Vocês chegaram lá no momento que vocês estão no telefone conversando, e aí você vai falar: bom, é, obrigado por entrar aqui no call, blá blá blá, e que são palavras importantes, né? Então você tem algumas opções quando você entra no assunto. I have decided, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Aqui não é aula de gramática, mas pontuando sempre que eu consigo uma oportunidade. I have decided. Então você vai usar eu em português, a tradução literal seria eu tenho decidido. A gente não fala isso em português, né? Em português a gente já fala eu decidi. Mas em inglês, de novo, I have decided, porque foi algo que aconteceu no passado que tem repercussões até o presente momento, certo? Algo no passado refletindo até agora. Então você usa o I have decided. Eu decidi to accept another job opportunity, so I'm quitting. Eu decidi aceitar uma outra oportunidade de trabalho e eu estou saindo, eu estou pedindo demissão. Você também pode falar uma outra forma. Se você não, vamos supor que você não esteja indo porque você arrumou outro emprego, só porque você quer falar que você está saindo mesmo. Às vezes você nem tem algo ainda alinhado, certo? Então você vai lá, você pode falar: I just wanted to let you know. Eu só queria te falar that I have decided. E de novo, veja, I have decided to resign. Eu decidi pedir as contas, certo? Então você tem aqui algumas opções para falar. Um, e aí você já pode engatar, né, a marcha aqui falando, agradece. Thank you so much for the opportunity and support. Muito obrigada pela oportunidade, pela ajuda. I'm happy to help. Happy to help é sempre uma combinação complexa, né? I am happy to help during the transition. Aqui você já não está nem abrindo a possibilidade para uma discussão, negociação, tá? Aqui você já está falando obrigada, obrigado, e eu vou tranquilo, vou ajudar com a transição, no sentido de que eu vou treinar a próxima pessoa que vai ficar no meu lugar. Você já engatou aqui no vamos ao plano de transição. Uma outra opção seria I just want to say thank you for the time we worked together and please let me know how do you want me to spend the next 2 weeks. Aí que você deve estar pensando, deixa eu traduzir primeiro, né? Então eu
só gostaria de te agradecer pelo tempo que trabalhamos juntos e, por favor, me fale como que você gostaria que eu passe, né, as próximas 2 semanas. Aí você deve estar pensando, nossa, que específico, por que 2 semanas, né? Então, tem um motivo. 2 semanas, por quê? Então, aqui você precisa ler o seu contrato de trabalho. Quando você decide pedir demissão no Canadá ou nos Estados Unidos, vá ler o contrato que você assinou. Por quê? Algumas empresas vai ter uma cláusula lá que vai falar do resignation, quando você decide sair, certo? Algumas vão ter simplesmente falando no seu aviso, a cláusula do aviso prévio, que em inglês a gente vai falar notice period, certo? Então lá, por padrão, o mínimo que você tem que dar para uma empresa de tempo de aviso prévio são 2 semanas, certo? Porém, algumas empresas lá no contrato vai ter uma cláusula que vai falar para você assim, vai ter uma linhazinha que vai falar assim, ó, sim, it's a 2-week notice, e aqui você pode encontrar às vezes 2 weeks com S no final, no plural, notice, dá igual. Só se você trabalhou até 3 anos, até 2 anos, enfim. Se você trabalhou mais de 4 anos, ou sei lá, se você trabalhou mais de 5 anos, não vai ser 2 weeks notice, vai ser, por exemplo, no mínimo 4 weeks notice. E, inclusive, para funcionários que acabam ficando 20 anos na mesma empresa, isso pode se estender por meses. Porque essa pessoa acumulou tanto conhecimento ao longo de 20, 15 anos, que a empresa entende que 2 semanas, 4 semanas não vão ser o suficientes. Então, o que? Você precisa ficar, às vezes, meses. E eu estou falando de tipo 6 meses. Eu trabalho com pessoas que têm quase 60 anos, que estão se aposentando, que deram a entrada no pedido de aposentadoria em março e só vai sair em dezembro, só vai sair em setembro do ano. Então, assim, tem gente que fica um ano. Isso tudo é negociado. Porém, tem que ver o que está no seu contrato, porque a empresa pode simplesmente falar: não vai sair em 2 semanas. Você assinou o contrato, você sabia. Então, sempre preste atenção. Então, é no mínimo 2 weeks notice, no mínimo 2 semanas de aviso prévio, notice period. Aqui eu coloquei it is a standard expectation, é uma expectativa padrão do mercado de trabalho norte-americano, que você no mínimo vai fazer isso, certo? Eles vão puxar você para querer mais, mas nada obriga, porque são 2 semanas. E aqui você, assim, você pode falar com o seu RH, normalmente o RH da sua empresa vai ter um template para você utilizar, certo? Mas eu já trabalhei em empresas, eram startups, empresas menores, que não tinham template, eles simplesmente falaram, me mandam um e-mail com essas informações, certo? E aí o meu que eu pude elaborar. Eu peguei um print da internet, se vocês digitarem 2-week notice letter template no Google, vai aparecer 1 milhão, certo? 1 milhão de exemplos. Isso aqui é só um exemplo. Mais uma vez, converse com o seu RH, veja se há algum modelo específico para a sua empresa. Do contrário, se eles falarem não é livre, joga no Google que é o que mais você vai achar. Então, esse aqui é um exemplo, certo? E qual que é o propósito? No fim, você assina, né? Algumas empresas pedem para você que você imprima, que você assine, que você mande de volta, porque o seu chefe vai assinar, enfim. Mas no final, o propósito é que você assine e mande para o seu manager. Legal. Aqui mais algumas expressões e palavras úteis para esse momento, né? Algumas frases prontas. Então, tem palavras-chave aqui nesse processo. Então, uma delas seria I am handing in my resignation. Handing in, no sentido de pegar com a mão uma coisa e passar daqui para lá. Eu estou entregando, né? Eu estou aqui handing, literalmente com as suas mãos, entregando o meu pedido de demissão. Uma outra é my last day will be. Então, você está falando aqui quando que vai ser o seu último dia. E aí, de novo, sei que eu já falei isso várias vezes nos outros vídeos, mas se você for dar datas completas, né? Na verdade, data, a gente subentende isso aqui é completo no sentido de pelo menos mês e dia, certo? Mas poderia ser mês de ano. Enfim, você vai falar my last day will be on, nunca in para datas, certo? Então, on, e aí, sei lá, por exemplo, June 1st, 1º de junho, certo? Uma outra frase-chave aqui, coringa, é I have, de novo, I have decided, eu tenho decidido, mas a gente não fala assim, então é eu decidi to pursue a new career path. Aqui tem um erro no E, no R, depois eu vou arrumar. Mas I have decided to pursue a new career path. Então eu decidi procurar uma nova carreira, né? Eu decidi seguir
um novo caminho profissional aqui, um novo caminho para minha carreira. Isso também é muito utilizado. Uma outra opção, uma próxima opção, né? Ignora esse R aqui, tá? Esse R foi um erro de digitação. Seria a próxima frase. I will make sure to prepare a good handover. Handover é uma palavra muito utilizada nesse contexto. Muito, muito, muito. Gravem essa palavra. Talvez acho que é o número 1 aqui. Handover é o transition. Então, eu vou fazer para quem o meu transition? Eu vou passar para o meu colega, eu vou passar para uma pessoa que vai entrar, enfim, para me substituir. Mas o significado da frase é: eu vou ter certeza, eu vou garantir, eu te garanto que eu vou preparar uma ótima transição, uma boa transição. É isso que quer dizer essa frase. É muito utilizada. E por fim eu coloquei I will continue working until. Isso aqui seria, na verdade, uma opção, essa segunda frase. Então, ao invés de você falar my last day will be, meu último dia será, tal, tal, tal. Então, você pode falar I will continue working until, e aí você fala a data de novo, June 1st, por exemplo, to help with o que seja, né? Esse 3 aqui acho que também foi um erro de digitação. Então, são algumas opções que você tem para falar, né? De frases que são chaves, frases coringas. Mais alguns exemplos. Esse aqui é muito utilizado, esse aqui é uma gíria. Então, ele canned é tipo levou um pé na bunda, no sentido de que ele foi demitido. He got canned, ele foi demitido, tomou um pé na bunda. Uma outra opção é she quit her job, no sentido de que você pediu a demissão, né? Não é que você sofreu a ação, você foi quem decidiu pedir a demissão. Então, she quit her job. A outra opção, uma outra muito usada, é they scheduled my exit interview, porque isso acontece em muitas empresas também. Acho que todas as empresas que eu trabalhei aqui, existe, na verdade, não só aqui, no Brasil também, mas enfim, tem um exit interview, que é a sua entrevista de saída, normalmente é com RH, né? Algumas vezes o line manager senta nessa reunião, mas eu acho que por padrão é só o RH. Então você vai falar exit interview e sempre schedule, né? De marcar a reunião. Você poderia também falar book, de agendar. Uma outra frase, they offered me an okay severance package. Eles me ofereceram um pacote ok, né? Então, sabe quando você é desligado da empresa, eles te oferecem aqueles pacotes com tipo, e tal valor, e algumas empresas até te dão algumas ações, enfim, você tem às vezes direito a utilizar o seguro-saúde por um período a mais, enfim. Então, seria isso, severance package. Uma outra opção seria she's going through a career transition. E aí o transition, de novo, entra aqui no sentido de que ela está passando por uma transição de carreira, né? She's going through é isso, é passando por. Muito comum. Por fim, uma última frase. There were massive layoffs after the merger. Layoffs é uma palavra acho que todo mundo agora já sabe que é por conta do cenário econômico, do que está acontecendo agora, né, no mundo, mas layoff seria demissão em massa, quando a empresa simplesmente demite um monte de gente de uma vez, né? Então, houveram demissões em massa depois da fusão. Certo? Merger é fusão, quando duas empresas se fundem, né? Merger. Vou voltar lá no começo do vídeo, no ponto que eu fiz no início do vídeo. Não se esqueça, no Canadá e nos Estados Unidos, job referral é muito comum. Muito comum. Então, eu tenho um outro vídeo que eu falo só sobre job referral. Isso implica que a gente precisa ser profissional e educado até o fim. E aí entra uma outra frase aqui muito importante. Don't burn bridges. Isso aqui é muito real, eu não consigo estressar o suficiente isso. Don't burn bridges. Você pode até falar alguma coisa ou outra durante o seu exit interview, ou no momento em que você está pedindo a demissão, certo? Com o seu line manager, mas lembre-se, don't burn bridges, não queime pontes, não saia mal. Não se queime na saída, é basicamente isso. Porque você vai precisar de referral, seja de um colega, do seu line manager, enfim. Por isso, sempre deixe algo desse. Estou trazendo o terceiro bullet point como um exemplo. Não precisa ser essa frase, mas o significado que eu quero trazer para vocês é sempre saia com isso aqui, ó. Isso aqui como sendo a última coisa que você deixou. Thank you again for everything. Muito obrigado por tudo. E mesmo que o tudo tenha sido só depressão, tristeza, estresse, certo? E traumas, você vai falar thank you again, você vai agradecer.
I have, aqui é a contração de I have, né? Então aqui tem o apóstrofe que ele está substituindo o have completo. Então, I've learned a lot and appreciate the experience. Eu aprendi muito e sou grata, né? E aprecio a experiência. Mesmo que você não aprecie a experiência e mesmo que você não tenha aprendido nada. Então, eu sei que é muito estranho pra gente, cultura, né? Um choque de cultura, mas infelizmente é assim que as coisas são aqui no Canadá e nos Estados Unidos. E é isso. Se você gostou, curte esse vídeo, deixa um comentário se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. Não esquece de clicar em subscribe para seguir o canal e receber os vídeos conforme eu for postando. E a gente também tem a página no LinkedIn, onde tem posts semanais com dicas e muito mais conteúdo, né, sobre o tema de carreira, TI, inglês, enfim, carreiras internacionais. E é linkedin.com/career-fluent. Muito obrigada por terem assistido até o fim esse vídeo. É, Mais uma vez, qualquer dúvida, só pôr no comentário. E é isso, eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigada.